Sejam todas bem-vindas, boa noite, boa sexta-feira, né? Afinal, sexta-noite, aí me conta, tá frio? Como é que tá? Agora vai chegando assim, vai se aproximando do inverno, mesmo onde é quente já vai esfriando, né? Tem uma amiga que ela colocou de Roraima, Rondônia, sempre me engano as duas cidades. E ela, ai, hoje já tá frio aqui, 18 graus. Daí depois foi esquentando, já tava 24. Mas era frio, porque para 38, que é o normal. Então, vamos nos acostumando. Deixa eu contar o que vai ser hoje. Então, eu me chamo Bruna Pereira e eu ajudo você a aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten, sem ter que deixar de comer o que você mais gosta. E sem ter que deixar de comer nada mesmo, tá? Independente do que você não possa comer, tudo é adaptável. Hoje é o terceiro programa, já que bacana. Terceiro programa da Cozinha 3S. Sem glúten, sem culpa e sem dor. E essa aula, hoje ela é muito especial. Ela foi um pedido, uma sugestão, na verdade, da Fábio, que eu amei. Ela falou bem assim, Bruna, o que tu acha de dar pão de alho? Eu falei, olha que ideia bacana. Por quê? Porque tem como transformar aquele pão que é com glúten em um pão sem glúten e também fazer aquela mistura que ou é maionese ou é margarina, né? Que vem de um pacotinho de uma maneira mais saudável, mas muito saborosa. E hoje nós vamos transformar então esse pão de alho numa versão dele mais saudável. Na verdade, muito mais saudável, né? Olha só, nada melhor do que o que eu falo, eu faço. Eu queria fazer uma baguete para cortar e já colocar no forno, mas não tive tempo, eu não consegui fazer hoje à tarde. Eu tinha aula para gravar, eu tinha aula para dar, enfim, não tive como fazer a baguete porque não ia dar tempo. Daí eu falei, eu tenho um pão congelado, vou pegar o que eu tenho e fazer com ele. Por quê? Quando a gente tem opções, a gente utiliza, vai lá no congelador e busca e coloca já a mão na massa. É isso que eu ensino, mais do que falar, é mostrar como fazer. É achar essas possibilidades. Quando você quer fazer alguma coisa, ir lá no congelador e pega. Eu tinha um bolinho hoje, vou comer ele no café da tarde. Eu tenho um pão pronto, o que eu posso fazer? Pode virar uma brusqueta, posso fazer croutons para comer com uma sopa, posso fazer ele com de alho para comer. Enfim, é saber aproveitar tudo que você tem em casa. E hoje, então, eu fui lá, olha só, tá congelado aí. Eu fui lá e peguei, na verdade, eu tenho dois tipos de pães diferentes ainda, né? Mas eu vou fazer com ele. Então ele não vai ser um pão de alho de churrasqueira que você consegue espetar no espeto, mas ele pode colocar na grelha, ou também ele pode ser feito no forno. E muito melhor que o pão de alho, porque o pão está pronto, você vai utilizar o pão que você tem. Pode ser um pão modelado, pode ser um pão francês, pode ser um pão de forma, pode ser qualquer pão. Sem glúten, delicioso. Mas mais do que isso, é você saber substituir o recheio, saber substituir dentro das suas possibilidades. E hoje eu vou te ensinar a fazer um catupiry vegano. Quem é minha aluna aí e gosta de fazer pizza com borda, pode colocar na pizza. Não pode consumir leite, não pode consumir lácteos, tem alergia, mas gostaria de colocar catupiry na pizza. Então é uma adaptação. Ele fica entre um catupiry e um requeijão. Um outro dia, numa outra oportunidade, a gente faz o requeijão, que ele é muito semelhante, mas hoje o catupiry é tanto para fazer com o pão de alho quanto na pizza. Eu já lembrei da sexta-feira, que é dia de pizza, que é final de semana, e eu falei, vai ser perfeito. E o que é a base, né? Ou é uma maionese, é algum grude para colocar junto com o pão de alho. Geralmente, quando você modifica, quando você transforma, você traz algum queijo cremoso. Quando você quer trocar, por exemplo, ele vai ter aquele puxa, aquele queijo. Só que quantas e quantas pessoas sentem vontade de comer queijo e não tem nada nem sequer próximo? Na verdade tem, é só saber como fazer. Esse catupiry, antes do catupiry, eu vou te mostrar o que dá gosto de queijo na nossa cozinha funcional.
Qual é o ingrediente que mais se assemelha com o queijo? É a levedura nutricional. Quando você quiser saborizar, anota, pega o caderninho que essa vale ouro. Quando você quiser saborizar pão de queijo, quando você quiser saborizar biscoito, quando você quiser saborizar o próprio pão, quando você quiser saborizar requeijão, queijo cremoso, vegano, sem nada de queijo, você usa levedura nutricional. Não é levedo de cerveja, não é levedura de cerveja, nada disso. É levedura nutricional, que devido à fermentação dela, ela tem um sabor muito, mas muito semelhante com o de queijo. Ela vai trazer aquela associação, quando você comer o pão de queijo, vai morder, mas aqui tem queijo. Sabe aquele gostinho assim? Então, e aqui nesse caso também, você pode acrescentar ela para trazer aquele gostinho de queijo. O catupiry, ele não tem o gosto tão forte. E hoje eu vou te ensinar um outro quê. Quando a gente não tem algo em casa, por exemplo, eu quero fazer o catupiry, mas eu não lembrava que eu não tinha a levedura nutricional em casa. Eu tinha levedura de cerveja e eu falei, não me dei por conta. Eu falei, deixa, não vou atrás, não vou nem comprar. Era final do dia. Daí a gente aprende a fazer sabores, a fazer combinações com o que a gente tem. E esse é o mais importante, é você adaptar para o que você tiver, é você não se privar de comer, você não deixar de comer. Então, é modificar sabores. O que eu fiz? Mostarda Dijon, que tem um sabor bem gostoso também, bem forte. Eu vou colocar só um pouquinho, só para ela quebrar o gosto. E vai ser ela. Vai ficar então com aquela textura cremosa, gostosa. E eu vou trocar. No caso, em vez de colocar a levedura nutricional, eu vou colocar a mostarda. Mas coloca a levedura porque ela vai trazer o gostinho de queijo, que é muito interessante. Então vamos lá. Para essa receita, vamos começar do princípio, fazendo o catupiry. Para essa receita, vai precisar de 1 xícara de mandioca aipim. Como que chama aí na tua região? Me conta. É mandioca ou é aipim? Macaxeira. Aqui é aipim. Então, 1 xícara de aipim cozido. Ele precisa estar bem cozido, bem molinho, tá? Até agora já esfriou, porque ficou aqui alguns minutinhos, já foi o suficiente. Mas se ele estiver morno, é melhor para bater, para triturar. Então, azeite de oliva, 3 colheres de sopa, 5 dentes de alho, mas esse vai ser utilizado depois, meia colher de chá, que eu vou utilizar mostarda, uma que eu gosto de mostarda também, mas coloca de levedura nutricional, que ela vai acentuar o gostinho de queijo. Meia colher de chá de sal, mas o sal você acerta depois também. E um pouquinho de orégano para depois. E eu deixei o azeite de oliva separado porque também vamos utilizar ele. E o pão, que vai ser qualquer pão que você tiver, sem glúten, bem delicioso. Então, começa da maneira mais simples possível, colocando tudo no liquidificador. O que nós podemos precisar nessa receita, que nem tá aqui em cima, mas tem a possibilidade. Água. A água, ela é sempre o diluente. Ai, não deu a textura, então coloca um pouquinho de água. Não pensem em acrescentar mais óleo, não pensem em acrescentar nada mais, porque a água já vai fazer esse papel. Então coloca. Essa receita é aquela assim, ai, eu queria tanto, mas é tudo tão caro.
Quando está caro é porque algum processo você ainda não aprendeu a fazer, é porque algum detalhe lhe falta. Quando a gente aprende a fazer em casa, fazer desde a parte principal, desde os insumos, assim, o que vai utilizar para preparação, você economiza, você aprende a ganhar dinheiro. Então, por quê? Porque se você for comprar um requeijão pronto, vegano, ou um catupiry pronto, vegano, uma que é muito difícil de você encontrar, mas tem lugares que você encontra, que vai encontrar, vai achar. Se você encontrar um potinho de 200 gramas, ele vai estar em média 18 a 24 reais. Você vai gastar o que aqui com 200 gramas de de aipim? Você vai gastar mais ou menos para fazer essa preparação, nem 3 reais. E você pode utilizar para inúmeros, porque não, imagina, não vai muito. Para fazer a pizza, para colocar na borda da pizza, vai sobrar. Você vai poder comer com pão, fazer patezinho. É uma receita muito versátil. Você entende essa diferença? Eu adoro ir nas lojas que você enxerga muito fácil isso. Olha só, esse pacote de biscoito tá por 18 reais e é quase tudo tabelado, né? Vai de 15 a 25, não tem nada menos que esse valor. Daí tu olha lá, olha esse pacote de biscoito. Ai, eu gasto 3 reais para fazer em casa. Daí eu já começo a associar assim, eu ganhei nesse pacote 15 reais. Ai, nesse pão que eu faço em casa, eu ganhei tanto. Meu marido, ele dá risada, ele para, Bruna. Daí eu falo, sim, mas olha quanto custa. É muito caro comprar pronto quando você sabe fazer e sabe quanto vai para fazer. Porque você economiza, você ganha dinheiro, você sai da loja assim, ah, isso eu sei fazer, eu sei quanto que custa para fazer. E é assim, daquele preço todo, diminui. Por quê? Porque tem poucas pessoas que sabem fazer, tem poucas pessoas que fazem para vender, se torna um produto com um valor muito alto. O valor agregado dele é muito grande. Então, aprenda a fazer que você vai economizar. Vai dar uma de Bruna, vai sair nas lojas. Ai, eu sei fazer esse pão aqui, eu gasto 4 reais para fazer, não vou comprar nada pronto. E uma que o sabor, às vezes, para ficar lá 2, 3, 5 dias a mais, que tu sabe que são produtos que não têm uma data de validade muito longa, eles adicionam algum conservante, eles adicionam alguns ingredientes não tão legais. Então, vamos lá colocar a mão na massa. Só vou pegar a água, que eu tinha esquecido de deixar aqui pronta. Eu peguei aqui, dá mais ou menos 1/4 de xícara, mas a gente vai sempre colocando por colher de sopa. Até já vou separar ela aqui. E é só triturar, não precisa fazer nada mais. Muito importante. A mandioca, o aipim, quanto mais triturar, mais ele vai soltar o amido dele e é o que vai fazer dar aquela sensação de viscosidade, aquela sensação de puxa, sabe? De queijo mesmo. Então bate bem. Mesmo que você observe, ele tá quase pronto, ele já triturou. Deixa ele batendo bem, tá bom? Já repito, Leila, pode ficar tranquila, depois que bater eu passo toda ela de novo. Eu machuco o liquidificador mesmo, porque eles batem, então não tenha dó. Ai, uau! Olha que lindo! Olha meu catupiry! É maravilhoso, né? Tu viu que rapidinho que ele já soltou? Olha, a cola. Que delícia!
Olha, agora, esse ponto, quem for colocar na pizza, ele é maravilhoso, perfeito. É exatamente a mesma textura, o mesmo ponto de catupiry tradicional. Olha até a cor, cheirinho. Experimenta, vê se tá bom de sal. Quando for acrescentar a levedura, já coloca aqui junto, tá? Experimenta, vê se tá bom de sal. Se precisar, coloca mais um pouquinho e deu. Tá pronto, não precisa fazer mais nada. Como a gente vai colocar no pão de alho e eu quero ele com uma textura um pouco mais cremosa, eu vou acrescentar 1 colher de sopa de água. Olha que incrível! Quando tu olha, tu fala assim, mas Bruna, catupiry, tu tá falando sério que eu vou poder comer a minha pizza com borda de catupiry? Deixa eu só ligar aqui o forno pra já deixar pronto. Já vou colocar aquecer o forno 180 graus pra fazer o pãozinho de alho. Quando você pensa assim, nossa, quanto tempo eu deixei de comer o que eu gosto, quanto tempo eu me privei de comer uma pizza com borda, ou fazer qualquer preparação que... Pensa um pastel, uma empada. Ai, que delícia! As gordices da Bruna. Colocar o frango, colocar o catupiry e saber que você tem a possibilidade de comer também. De ter uma alimentação inclusiva. Eu dou muito poucas as receitas, as substituições de lácteos, mas para as alunas sim, para as alunas cada uma com sua particularidade, a gente vai adaptando. Ai, Bruna, eu não posso consumir leite de amêndoas, por exemplo. Qual que eu posso trocar? A gente sempre vai ajustando conforme a necessidade. Mas, de uma maneira geral, assim, eu trago muito pouco. Eu falei, eu vou começar a trazer mais, porque tem muitas pessoas que têm restrição a lácteos também. Hoje de manhã eu estava conversando com a Nutri, a Vanessa Cavagnoli, e foi uma conversa muito bacana, que ela ensina como identificar através dos sintomas quais os alimentos que estão te fazendo mal, que estão te dando alergia. Porque eu já expliquei aqui também, ela falou hoje de manhã da alergia imediata, tanto alergia quanto sensibilidade, né? A alergia imediata, que pode fechar a garganta, que é muito rápido, você enxerga, é muito notável. E a alergia ou sensibilidade, né, que é tardia, que vem 1 dia, 2 dias, até 4 dias depois de algum alimento que você consuma. Então, as pessoas às vezes não associam, deixam passar batido aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, aquele cansaço, aquela dor. E um dos alimentos que todos poderiam deixar de consumir são os lácteos de origem animal, né? Que ele tem, de vaca principalmente, ele tem uma reação alérgica, ele causa uma sensibilidade no nosso intestino, de todos, independente se já tem intolerância à lactose, se já tem intolerância à proteína do leite, a caseína, deveria deixar de consumir. Leite é para vaca. Para o bezerro. Aliás, ao contrário, né? O leite do bezerro é para vaca. A gente não precisa consumir leite de origem animal. E muitas pessoas têm ainda aquilo que a indústria colocou na cabeça, né? Ah, não. O leite, ele é a maior fonte de cálcio. Ele tem uma grande fonte de cálcio, verdadeiramente. Mas quanto que o nosso organismo consegue absorver desse cálcio? De fato, muito pouco. Nós conseguimos, tem muito mais cálcio biodisponível dentro de um leite de amêndoas do que dentro de uma caixinha de leite de vaca. Então, essa troca, essa substituição, quando tu pesa de fato pensando em saúde, ela é imediata, porque não tem benefício nenhum aquele consumo. Então agora, vamos fazer nosso pão de alho, que eu falei demais? Não falei demais porque era importante, é bom vocês associarem.
é maravilhoso, porque quando a gente consegue associar o que a gente está sentindo, o mal-estar, com o alimento, a gente ganha saúde, a gente ganha bem-estar, né? Porque, não, tá me fazendo mal, não vou comer para passar mal, para sentir dor, para quê? Então, vamos lá, olha isso. Que incrível. Olha, quem não pode comer queijo, fica aí uma grande dica, uma grande sacada. Você pode fazer esse queijo aqui para colocar na pizza. Olha só, ele vai ser igual queijo de fio, igual o queijo que tu puxa. Então, quem quiser fazer aquela pizza bem deliciosa com borda e colocar esse catupiry, ótimo, vai ficar super gostoso também. Quem quiser utilizar só para fazer a base da pizza, também. Agora, vamos acrescentar o alho e vamos fazer uma mistura. Quer separar uma parte, quer fazer tudo, depende da quantidade que você for fazer. Mas, eu vou dividir. Porque eu não vou fazer todo esse pão de alho. Pega o espremedor, que deve ser assim o nome desse, espremedor de alho. E aperta. Se fosse inteiro, eu ia utilizar 5 dentes de alho, mas aqui eu só vou colocar 3, porque já vai ficar bem gostoso. Agora chega de passar vontade, né, no churrasco de pão de alho. Hoje é o dia do chega. Su, pode bater no processador. Pode também. No liquidificador, ela vai bater mais rápido uma quantidade menor. O processador, ele apanha um pouquinho quando é pouquinho, né? Porque dá uma diferença da hélice até o fundo. Ele não pega bem no fundo. Então o liquidificador, quando é pouquinha quantidade, eu prefiro bater nele. Já em alguns casos, no processador, por exemplo, vou fazer uma grande quantidade de pasta de avelã. Eu já bato no processador, que daí ele é mais eficiente mesmo. Agora, lembra, ajusta sal se precisar. Quer colocar uma pimentinha, fica deliciosa, e um toque de orégano. Mistura bem. Quem gosta de salsinha, pode colocar também. Quer colocar uma mussarela de búfala, por exemplo? Pode colocar aqui também. Rala 1/4 de xícara e coloca junto, que fica bem gostoso. Olha só, para quem chegou agora, o que eu ensino para vocês sempre? Que vocês sempre têm que ter o que vocês gostam de comer pronto. E hoje eu fiz isso na prática. Eu sempre faço, né? Mas hoje eu fiz isso aqui, trazendo ao vivo. Por quê? Porque eu queria fazer uma baguete, mas à tarde eu tive aula, eu tive que gravar aula, eu não consegui, eu não tive tempo de fazer, não ia dar tempo de fermentar e assar. O que eu fiz? Eu falei, eu tenho pão congelado, eu vou fazer com aquele mesmo. Não ia dar para colocar no espeto? Não, porque ele é aberto. Mas dá para colocar na grelha, dá para assar no forno e vai ficar delicioso. Então, eu peguei o pão que eu tinha lá congelado, até 2 pães diferentes, e eu falei, eu vou fazer com ele mesmo. Então, utilizem sempre o que vocês têm em casa. Quer fazer... Não deixa de comer. Quer fazer um pão de alho? Pega lá o pão que você tem pronto. Quer comer um bolo? Quer fazer um café da tarde? Vai lá e pega. Abre o congelador. Sempre tenha opções. Que é a grande sacada dentro da cozinha sem glúten, para você não passar vontade, para não passar
trabalho, aperto, né? Ah, eu queria tanto comer, mas eu não tenho. Ah, eu quero, mas eu não tenho tempo. Otimiza, faz assim, tenha sempre alimentos coringas prontos. Tem um pão, tem um bolinho, tem uma empadinha, algo que seja rápido e fácil, que você consiga utilizar de maneira bem simples quando precisar. Então, ó, eu vou com ele congelado mesmo. Vou colocar 2 de cada. Olha que engraçado, é muito nítido as farinhas quando são diferentes, que muda a cor. Isso eu acho lindo dentro da cozinha sem glúten, que você vai variando e vai fazendo um pão diferente. Aqui eu mudei só a farinha de grão de bico, já virou outro pão. Então vem agora com o catupiry delicioso. Olha só, isso daqui é de matar, de bom. Eu acho que eu exagerei. Essa quantidade dava para fazer quase todos os pães. Sabe aquele pastel que você coloca mais queijo de todos, que deixa ele transbordando? Eu fiz assim nesse pãozinho. Não, olha, isso daqui é o máximo. Tem como ficar melhor? Sempre tem, né? Então vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva em cima só para ele dar um gostinho mais gostoso ainda. Eu queria que caísse um fio, né? Tá certo que esse fio foi meio grande, mas tudo bem. Então agora leva pro forno, se for utilizar o forno, coloca o dourador que vai ficar incrível. Se for fazer na grelha, coloca na grelha, vai ficar delicioso. Ó, a Andréia me contando que tá assistindo e comendo os Crissini. Os meus, até hoje à tarde eu tava olhando, rolando o celular e eu olhei uma foto que eu tirei aquela noite e os meus acabaram. Eu pensei também, porque pensa esse catupiry, olha as gordices, mas é que eu sou assim, é a Bruna, entendeu? Eu sempre já vou pensando em como ficar mais gostoso. E eu pensei, olha esse catupiry com os palitinhos, é muito gostoso. Eu vou falar toda a receita e eu vou dar a substituição, tá? Só um minutinho. Ah, eu não coloquei ali, né? É um catupiry vegano e um pão de alho. Na verdade, primeiro a gente fez a base do catupiry para depois virar o pão de alho. A Su perguntou, dá para congelar esse creme pronto? Pode congelar. Isso, 180 graus, Fábio. Claudete, é um catupiry. É um catupiry vegano, dá para colocar naquela borda da pizza deliciosa. Então, é uma substituição para quem não pode consumir lácteos, mas quer ter o mesmo prazer de consumir. Então, aquele queijo que puxa, aquele catupiry na pizza. E é fazendo substituições. Quando eu trago essas receitas mais inusitadas, é para te mostrar que é possível, que você pode comer absolutamente tudo que você mais deseja. A cozinha funcional, ela é linda demais, gente. É vocês saberem aproveitar as oportunidades, porque tem uma infinidade de ingredientes, de farinhas, de legumes que podem virar farinhas, de trocas, de substituições. É apenas substituir algo que você gosta por algo que seja feito de uma outra maneira. É só uma troca. A Claudete me falou, você quer matar mesmo? Essa é de matar. Gente, olha, é de ficar assim, ó. É cor de catupiry, é estica de catupiry. Tu olha assim, não, que isso é vegano. Bruna, tu tá me falando sério que eu posso comer queijo e não tem leite de vaca? Não tem, gente. Dá vontade de, sabe, passar o dedo em... Olha, é muito lindo demais. Eu vou repetir a receita. Então vamos lá, anota, pega papel e caneta que, olha, esse catupiry vale
ouro. Ele é maravilhoso, ele é um coringa, ele é super versátil. Quem minha aluna coloca lá naquela pizza bem maravilhosa com borda, já pode substituir, não vai mais precisar ficar sem comer pizza com borda por falta de ter catupiry para colocar. E depois já faz o pão de alho também no final de semana. É uma xícara de aipim cozido. Macaxeira, mandioca, cada região é um nome, né? Dá aproximadamente 200, 220 gramas. Na verdade, eu não apertei ela bem apertadinha na xícara. Então, ela deve ter dado... Tu viu que tava os pedacinhos quando eu coloquei no liquidificador? Ela deve ter dado 200 gramas, mas vai variar de 200 a 220. Mas uma xícara é a medida, dá certinho. Daí você vai precisar de 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Cuida, não compra azeite de oliva com gosto de azeitona, que vai ficar com catupiry de azeitona. Daí você vai colocar meia colher de chá de sal direto no liquidificador e meia colher de chá de levedura nutricional. No meu caso, hoje eu tava sem a levedura nutricional. O que eu fiz? Eu coloquei mostarda de Dijon, que era o que eu tinha em casa. A gente aprende a adaptar o que a gente tem. Por que a levedura? A levedura é o que nós temos hoje à disposição dentro da cozinha funcional que vai substituir o queijo. Por causa da fermentação, além de ter muitos nutrientes, você vai estar consumindo muitos nutrientes através da levedura, ela também vai ter o gosto parecido, ela vai conotar ao queijo. Tu vai sentir aquele sabor e vai, ai, tem queijo, e não tem queijo. E daí é só bater. Ai, que cheirinho cheiroso do alho já. É só bater tudo no liquidificador. Ele vai ficar no primeiro ponto, que é aquele ponto de catupiry de pizza, bem firme, sem acrescentar água. Nesse ponto aqui, que ele é mais cremoso, por exemplo, se quer fazer um patê, se quer fazer para comer com cricine, se quer fazer ele numa textura mais cremosa, daí você vai acrescentar de 1 a 2 colheres de sopa de água. Mas isso é no final e você vai ajustar o ponto. Da mesma maneira que também vai ajustar o sal, caso precise. O sal é a gosto, cuidado. Eu não gosto muito de sal. Eu sempre substituo por pimenta, então tu vai ver sempre eu colocando pouquíssimo sal nas receitas, porque eu tenho o paladar bem sensível para o sal. O pouquinho para mim já é o suficiente. Mas, Bruna, eu não tô sentindo sal. Coloca um pouquinho a mais, mas sempre coloca pouco, porque o que dá sabor, gente, não é o sal. O que vai dar o sabor são os outros temperos, as outras combinações. Então, bateu tudo no liquidificador, tá pronto o catupiry. É só guardar. O que eu queria falar antes, que é do azeite de oliva, que eu já peguei ele o outro dia, eu ia falar e eu acabei esquecendo. Sabe aquele barato que custa caro? Um cuidado que vocês têm que ter quando for comprar azeite de oliva é pegar sempre azeite de oliva extra virgem. Tem muito no mercado composto, que não é azeite de oliva puro, não é azeite de oliva de boa qualidade. Até um tempo atrás saiu uma inspeção do Inmetro aqui no Brasil, de quantos azeites importados que vieram assim já fraudado, já misturado. O que eles fazem? O que tem de mais transgênico e barato? A soja, o óleo da soja. Então eles vão lá e misturam, fazem uma mistura de azeite de oliva com óleo de soja. Aquilo é composto. Quando você mistura uma coisa ruim numa coisa boa, o que vai predominar? A ruim, tu perde tudo. Já fizeram suco de laranja e colocou uma laranja estragada, não precisa nem ir a laranja inteira, não estraga o suco todo. Fica aquele gosto horrível. É a mesma coisa. Às vezes, por causa de um ingrediente ruim, vai toda a receita para o espaço. Por causa de um ingrediente ruim que foi acrescentado, vai toda a qualidade que tinha naquele princípio, que era só o azeite de oliva. Então, cuida quando for comprar. Cuida, fique atento ao nome, ao rótulo, à composição e não vá olhando assim, ah não, mas esse daqui ele tá um pouquinho mais barato.
Olha sempre dentro das possibilidades que você tem o que é mais barato, mas o que é bom. E procurando você encontra azeites de oliva de boa qualidade com o valor que assim, ó, é quase o mesmo valor do que um composto. Então, cuidado. Que bacana. A Andrea colocou, agora dá pra fazer pizza com borda de avelã, com borda de catupiry. Eu sou a liberdade. Gente, vocês podem fazer com tudo, 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 tudo. Dá pra fazer com ganache sem lácteos, dá pra fazer com catupiry, dá pra fazer pizza com queijo sem queijo, de vaca, né? Sem queijo de origem animal. Dá pra fazer tudo, 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 tudo. Muitas pessoas, elas se limitam, colocam barreiras dentro da alimentação. Eu não posso mais consumir lácteo, eu não posso mais consumir iogurte, eu não posso mais consumir queijo, eu não posso mais consumir... E daí vai associando a vários alimentos que tem aquele ingrediente. Isso não é verdade, não precisa ser assim. Às vezes o que você quer tanto tá a um passo, é tão próximo e falta um conhecimento, falta um meio de saber fazer. Não deixa aquilo que você leva como verdade, eu não posso mais consumir isso porque eu tenho alergia. Eu não posso nunca mais consumir um queijo gostoso porque eu não posso consumir lácteos, eu não posso consumir, eu tenho intolerância à lactose, à caseína. Não leva isso para a vida como verdade de limitação. Você não é limitada a nada, 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 nada. Você pode consumir tudo, apenas aprender a substituir. Neuza, a validade dele muda um pouquinho. A validade do catupiry, ela é mais ou menos 5 dias refrigerado. Se você for adicionar, por exemplo, alho... Bruna, como assim? Sim, se você for adicionar o alho já e deixar pronto, então ele vai ter a validade um pouquinho menor. Quando você deixa ele só com a levedura, ele fica 5 dias na geladeira. Mas isso, olha só o que eu vou te falar. Às vezes muda. Por quê? Porque cada região é uma região. Eu até brinco, porque aqui em Caxias é muito frio. Se eu deixar em temperatura ambiente, é mais frio que a geladeira, gente. A geladeira de casa nossa, ela tem 8 graus. Em temperatura ambiente tá 5 graus. Então, é mais frio que a geladeira em temperatura ambiente. Não vai estragar. Só que, por exemplo, se você tá numa região quente e você deixar ele em temperatura ambiente por um período e já vai começar aquela proliferação de bactérias que é normal em qualquer alimento que você esteja fazendo, deixou ele em temperatura ambiente. Ele não vai durar muito mais tempo, tanto quanto o meu. Entende? É relativo ao meio de conservação, a quanto tempo fica exposto, tudo isso mexe na validade. Testa. Bruna, eu experimentei 5 dias, ainda estava bom. Beleza, sabe? Estende, vai experimentando e vai testando mesmo. Deixa eu tirar. Tá um cheiro tão gostoso e eu fiquei papeando tanto, quase que eu deixo passar. Olha. Olha só. Quase que passou. Por quê? Porque eu fiquei conversando. Olha só isso. Ai, que maravilhoso. Olha. Olha o meu queijinho. Eu gosto de queimar, né? Deixa eu só pegar um pratinho aqui. Olha isso. Isso aqui é bom demais da conta. Olha meu pão, como é que ficou. Que delícia! Torradinho, igual pão de alho de churrasco. Olha só. Fica muito gostoso. A Su perguntou, o creme congelado depois de descongelado mantém a mesma textura? Sim. Mexe bem ele. Já vou acabar de comer meu pãozinho bem quente e delicioso. Descongelou. Muito importante, deixa ele descongelar dentro da geladeira. Descongelou, ele vai precisar ser mexido. Mexe ele
ele volta à textura cremosa. A mandioca, depois que descongela, ela mantém a mesma textura. O que vocês nunca podem congelar, ó, anota. O que vocês nunca podem congelar são preparações que vão algum tipo de amido. Foi amido de milho, aliás, que vai amido de milho. Foi amido de milho dentro de um creme, foi amido de milho dentro do pão, foi amido de milho. Qualquer preparação que vá amido de milho, e se a quantidade for maior, então nem se fala, ele não consegue manter a textura depois de descongelar. Então, eu tenho um creme, ele vai dar aquela sensação de ter talhado, que vai... Perdeu. Ele não consegue voltar à textura. Ele não tem estabilidade. Já a mandioca tem. Quando de fato, eu falei não, eu não vou ficar refém de uma alimentação limitada, que não dava certo, que nada funcionava, eu falei, chega, para tudo, reseta e começa. Eu falei, tá, o que eu preciso aprender? E daí eu comecei o que eu mais gostava, que era o bolinho do café da tarde, que era o pãozinho. Eu sempre fui viciada em pão. Eu tive um período que foi esse, quando eu tive que resetar, que eu tive que parar de comer de fato o glúten, que eu tava em crise de abstinência. Quem aí deixou de comer pão francês? Que comia o pão branco, até certa altura da vida que comia o pão branco todos os dias. É horrível, a sensação é de drogado, a gente fica assim, que sente aquela falta. Chega o final do dia, nós tínhamos o hábito de chegar às 6 horas, tomar café ao invés de jantar e comer um pão francês, comer um misto quente, uma torrada aqui, né? Comer pão, era sempre pão. Quando eu cessei, que eu deixei de comer, eu falei, meu Deus do céu, a primeira semana, os primeiros 15 dias foi fácil? Nada, foi horrível. A sensação é a pior que existe. Fica salivando, fica naquela... É a sensação de abstinência, naquela euforia. A cabeça, ela começa a doer quando chega aquele horário, é incrível, é assim... Fora de sério, a gente começa a ficar procura uma coisa, procura outra, e tudo isso é um processo normal de desintoxicação. Mas eu te desafio a seguir. Vai passar, vai melhorar depois que passar. É só ter a persistência e esperar passar esse período. Esse período, ele é os primeiros dias, assim, as primeiras trocas é a parte mais difícil. Depois que passa, bom, vai embora, daí são só os benefícios. Daí o corpo, ele já começa a desinflamar, já começa a desinchar, já começa a melhorar as dores e vai-se embora. Daí é aquilo que te dá o estímulo. Tu tá se sentindo bem e você tem o estímulo de prosseguir, de conseguir ir além. Mas no início, quando você dá o primeiro passo, é a força de vontade e a coragem. Só. Porque, é bom, agora eu vou deixar de comer. Se não consegue fazer, se ainda não sabe fazer o que gosta de comer, é mais difícil ainda. Porque daí não tem nem a maneira, o meio de trocar. Como é que eu vou trocar? Não, eu ainda não sei nem trocar. Então, começa na força de vontade, se desafia, vai, segue em frente. Depois vai fazendo as trocas, vai fazendo as substituições e coma, mas não deixe de comer, coma tudo que você gosta mesmo, de fato, e de coração eu falo isso, porque é muito triste quando a gente se limita. A comida, ela tem algo que é muito prazeroso, que ela tem aquele valor. Quem que não gosta? Cada vez que eu lembro do pão de alho, eu lembro de churrasco com os amigos, eu lembro do final de semana. A comida, ela traz esse valor sentimental. Até eu conversei com a Fábio, que nós estávamos falando no WhatsApp, quando ela me falou a sugestão do pão de alho, eu falei, olha só, me lembra muito do churrasco do final de semana. E é aquele valor afetivo, aquela memória que a gente traz sempre com o alimento. Isso vai para o bolo, vai para o pão, vai para todos os alimentos, a gente carrega uma memória afetiva muito grande. E não deixa isso te limitar, te abalar, não deixa essa barreira do alimento bloquear todos os benefícios que você vai ter. Então, supera, passa essa etapa, aprende a fazer o que você gosta de comer e faz.
Faz que você vai ver como você vai se sentir bem, como vai sentir mais disposição, como a pele vai melhorar, o cabelo, o humor, melhora tudo. Quem que não gosta de chegar à noite, assim, sexta-feira, eu tenho meus discos de pizza pronto, agora eu vou fazer uma pizza. Até o humor melhora. Então, olha só, essa foi a nossa aula de hoje. Encerra, vou desligar aqui o forno, encerra a nossa semana. Foi muito bacana, foi incrível.